Se você não criar uma rotina, alguém vai criar para você. As pessoas têm a tendência de rapidamente adotar uma vida criada por outros para evitar as dificuldades de uma vida incerta. Você precisa de uma rotina. Se você acha que não precisa, provavelmente é porque você já recebeu uma da sociedade. E normalmente essa rotina que você recebe da sociedade não costuma ser muito produtiva. Geralmente ela é problemática e disfuncional. Você precisa aceitar que não existem jogos sem regras. E se você não tiver um jogo para jogar, não vai ter vitória para conquistar. Hoje a gente vai conversar sobre 10 hábitos que eu julgo serem essenciais para você jogar o jogo da vida e sair ganhando em 2024. Meu nome é Bia Galete, eu sou professora de Educação Física, mestre em Fisiologia do Exercício e agora faço doutorado em Neurociências na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. O primeiro hábito que eu quero conversar aqui hoje com vocês, ele é o mais fácil de todos. Ele é tão fácil que chega a ser ridículo. Porém, ele é um dos hábitos que, se você fizer todos os dias, você tem maiores chances de conseguir conquistar o que você quiser na sua vida. Ele vai determinar quem decola ou não, principalmente na vida fitness. Esse primeiro hábito é para você entender que, se você não fizer o básico bem feito, você não vai conseguir conquistar o mundo. Esse hábito é simplesmente arrume a sua cama todos os dias pela manhã. Ele é extremamente simples, mas mais poderoso do que você pode imaginar. Arrumar sua cama é o primeiro obstáculo do dia. É a primeira coisa que você precisa fazer. E quando você vence esse pequeno obstáculo, esse pequeno quebra-mola no seu dia, você já se sente mais motivada para vencer outros. Outra coisa é que quando você arruma a sua cama, você tem um ambiente mais organizado. E o ambiente impacta a sua mente. Eu não sei você, mas eu me sinto doente num ambiente desorganizado. Quando o meu escritório aqui está desorganizado, quando o meu quarto está desorganizado, eu fico ansiosa, eu fico estressada. Agora, quando as coisas estão organizadas, bonitinhas, arrumadinhas, tudo no seu lugar, eu me sinto mais calma, eu me sinto mais que eu tenho controle da minha vida, sabe? E por último, é interessante que você tenha a sua cama arrumada, porque quando você chegar em casa, depois de um dia que deu tudo errado, que você está estressada, cansada, com fome, você entra no seu quarto e a sua cama está arrumada, você sente que o seu ambiente está mais convidativo para um descanso. O segundo hábito tem a ver com os nossos avós. Percebe como os nossos avós, normalmente, tá? A tendência é que, quando eles eram da nossa idade, que eles fossem mais saudáveis, mais aptos fisicamente. Por quê? Porque eles caminhavam mais. Então, o segundo hábito que eu acredito que você deve incluir na sua vida é mais caminhadas. A inatividade física, hoje em dia, vem levando a 2 problemas muito sérios. O primeiro é a resistência à insulina e o segundo é a baixa circulação sanguínea. Esses 2 problemas são um dos principais motivos pelos quais a gente vem vendo tá certo isso? Vem observando esse aumento exponencial de gordura e esse aumento exponencial do risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Esse problema na circulação sanguínea também leva a um probleminha já muito conhecido principalmente pelas mulheres, chamado celulite. A celulite ela é formada por um acúmulo irregular de gordura nas partes ali, da coxa, do bumbum, principalmente. Então, quando você passa o dia inteiro sentada, você não permite que o sangue circule ali naquela gordurinha e acabe usando ela como forma de energia. E quando você come muita porcaria, a gordura que chega lá começa a ser acumulada de forma irregular, surgindo aí a celulite. Eu tenho esse problema também, tá? Eu não sou imune à celulite, não. Eu também passo muito tempo sentada, apesar de treinar todos os dias. Inclusive, por causa disso, por passar muito tempo sentada, eu me dei um desafio de dar 10 mil passos por dia para eu me movimentar mais durante o dia. Eu tomei essa coragem, principalmente depois que eu li um estudo de 2014. Esse estudo de 2014, ele demonstrou que comportamentos sedentários durante o dia aumentam o seu risco de desenvolver doenças cardiovasculares, independente do seu nível de atividade física. Então não interessa o quão treinado você é, se você resume todos os seus movimentos do dia na academia, você tá no saco também. Esse estudo também mostrou que esse risco do aumento do desenvolvimento de doenças cardiovasculares também independe do seu IMC, ou seja, do seu índice de massa corporal. Ou seja, mesmo que você seja relativamente magra, mas não se movimente, o seu risco
de desenvolver doenças cardiovasculares é maior do que quem caminha mais ao longo do dia. Ah, Bia, meu Deus do céu, então eu preciso fazer 30 minutos de caminhada por dia, bater 10 mil passos por dia? Não, calma, pequena pônei. Respira. A solução é mais simples do que parece. Você pode, por exemplo, estacionar o seu carro um pouquinho mais longe do seu trabalho para dar uma caminhadinha a mais. Você pode usar a escada ao invés de usar o elevador. Você pode, por exemplo, ir para a academia a pé, se for perto, né? Você pode, por exemplo, ir ao mercado a pé, ir à padaria a pé. É interessante, inclusive, que você faça uma caminhadinha. Caminhadinha, não precisa você sair e dar uma caminhada de 30 minutos, não. Você pode se movimentar ali, ó. Pode ser até no mesmo lugar, por 2 a 3 minutos a cada hora sentada. Quanto a bater uma meta de passos diários, a literatura científica mostra que você não precisa bater 10 mil passos. Se bater 7 mil já tá de boa. 7 mil passos já está excelente para melhorar aí os seus riscos de desenvolver doenças cardiovasculares. Ah, Bia, mas eu não tenho um reloginho que conta os meus passos, um reloginho fitness. Mas eu aposto que você tem um celular. Normalmente, qualquer smartphone tem, hoje em dia, a possibilidade de você fazer o download de um aplicativo chamado Pedômetro. Não é o aplicativo mais preciso desse mundo, mas ele já te dá uma boa estimativa de quantos passos você deu. A única desvantagem, né, que você pode imaginar em se movimentar mais durante o dia é que muitas vezes é inconveniente. Sair para dar uma caminhadinha depois do almoço ali é um pouco inconveniente, às vezes está chovendo, enfim. Eu entendo, às vezes você tá num flow ali no trabalho, mas já deu uma hora que você tá sentada, você não quer sair dali, tá tudo bem. Mas se você conseguir encaixar pequenos snacks de exercícios durante o dia, eu te garanto que já vai melhorar bastante a sua saúde cardiovascular. Uma dica bônus aqui é que se você fizer uma caminhadinha pós-refeição, principalmente se for uma refeição grande, a sua probabilidade de estocar aquela energia em gordura diminui. Porque quando você faz a digestão de um alimento, aquelas moléculas que foram quebradas vão diretamente para o seu sangue. E quando você está se movimentando, por exemplo, fazendo uma caminhadinha após o almoço, aquelas moléculas que estão no seu sangue de energia serão utilizadas para fornecer energia para o seu músculo. Então elas não serão estocadas como gordura se você fizer uma caminhadinha. Não vá, pelo amor de Deus, não vá fazer um HIIT depois do almoço, senão você vai passar mal. É uma caminhadinha, algo bem de boas, algo bem tranquilo. E não quer dizer também, né, que 100% de tudo que você comeu não vai virar gordura, porque também não é assim. Mas, pelo menos uma parte daquelas calorias, daquelas moléculas de energias, vão ser utilizadas para fornecer energia para o seu músculo. Agora, o terceiro hábito, eu me surpreendi com ele. Esse terceiro hábito, eu não me ligava muito nessas coisas antes, não. Até eu ler um livro chamado 10% Humano. Excelente livro, inclusive. 10% Humanos, da Alana Collen. O tema do livro é em volta da importância da microbiota na nossa saúde. Inclusive, o título vem daí, né? Que nós somos só 10% humano e 90% microbiota. Para quem não sabe, microbiota são as bactérias que convivem com a gente no nosso corpo, no nosso intestino, em tudo. Qualquer lugar que você pensasse, tem bactéria lá te ajudando a sobreviver. Mas o que mais me chamou a atenção foi a influência dessa microbiota na composição corporal. Ela cita um estudo dentro do livro que eu não consegui achar referência, porque foi... Eu não sei o que essa moça pensou na hora que ela escreveu esse livro, ela não colocou as referências junto quando ela falava lá dos estudos. Tem as referências no final do livro, lá os artigos, mas não tem qual foi o artigo que ela estava falando ali no meio do texto. Não tem. Então, não consegui achar que artigo, que estudo foi esse. Mas vamos lá. Nesse estudo, eles tinham 2 grupos de camundongos. Um grupo obeso e um grupo mais magro. E eles avaliaram a concentração de diferentes tipos de bactérias no intestino desses camundongos. E eles notaram que os camundongos obesos tinham mais uma população de bactérias Firmicutes. E os camundongos mais magros tinham mais uma população, maior proporção de uma população bacteriana chamada Bacteroidetes. Bacteroidetes. Você não precisa saber esses nomes, não. Nem eu consegui decorar, inclusive estava lendo aqui, mas enfim. O que é interessante nesse estudo é que eles pegaram as bactérias desses 2 grupos de ratinhos, um obeso, um outro magro, com esses diferentes grupos de bactérias, né? E inseriram essas bactérias em ratinhos livres de bactérias. Então, tinham lá o grupo obeso,
o grupo magro e eles pegaram as bactérias deles e colocaram nos ratinhos magros que eram livres de bactérias, que eram esterilizados. Esperar para ver o que acontece. 2 semanas depois, eles foram lá, mediram os ratinhos e os ratinhos que foram expostos a bactérias do intestino obeso engordaram. Já os ratinhos que foram expostos às bactérias do intestino magro não engordaram, mesmo esses 2 grupos tendo comido o mesmo tipo de comida com as mesmas calorias. Daí eles foram estudar, né? Mas que diabos isso aqui aconteceu? Meu Deus, a cabeça explodiu. E eles perceberam que a microbiota obesa conseguia absorver 2% a mais de calorias dos alimentos que foram processados por elas do que a galera da microbiota magra. Pô, Bia, mas 2% é pouco, não explica a epidemia de obesidade. Concordo, mas presta atenção. Ao longo de um ano, esses 2% a mais de calorias representam por volta aí de 2 quilos a mais no peso corporal, considerando uma mulher que come aí por volta de 2.000 calorias por dia. Putz, Bia, então, e agora? Como é que eu faço para melhorar a minha população bacteriana? Eu quero as bactérias magras, Bia. Manda para mim todas as bactérias magras que você tiver. A solução é bem simples, você não precisa fazer uma transfusão de bactérias, você simplesmente precisa comer mais fibras. O aumento da ingestão de fibra faz 2 coisas por você. Ele aumenta a permeabilidade do seu intestino, melhorando a saúde do seu intestino. 2, as fibras alimentam as bactérias boas, aquelas bactérias magras. Então, quando você come mais fibras, a tendência é que você tenha o aumento dessas populações mais magras de bactérias no seu intestino. A fibra é tão poderosa que, em outro estudo com ratinhos também, eles deram uma dieta rica em gordura, tipo um McDonald's da vida para os camundongos, e fibra. E acredita que os ratinhos resistiram à obesidade? Eles diminuíram o rate de obesidade comparado aos ratinhos que não comeram a fibra, mas comeram a mesma comida. Então, Bia, qual que é a recomendação de fibras por dia? É interessante que você faça a ingestão de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Isso aí equivale a 5 porções de frutas e vegetais por dia. Ou seja, você comer 2 frutinhas e 3 vegetais por dia, você já garantiu, você já bateu ali a sua cota de 25 a 30 gramas de fibras por dia. Só lembrando que os vegetais ricos em amido, tipo batata e arroz, eles são pobres em fibras. Eles têm fibras, principalmente se a gente está falando do arroz integral, mas eles são mais pobres em fibras quando comparado a um brócolis, por exemplo, a uma couve, por exemplo. O consumo de outros cereais, como a aveia, também são extremamente interessantes para esse aumento no consumo de fibras. Você pode ali comer uma bananinha amassada com aveia, olha aí que delícia. Só cuidado para não ser enganado pela indústria alimentícia e achar que barrinha de cereal vai bater sua cota de fibra, porque se você olhar a tabela nutricional de uma barrinha de cereal, você vai ver que ela é majoritariamente gordura. Enfim, na dúvida, 2 porções de fruta por dia e 3 de vegetais. O 4º hábito você não vai gostar, mas eu acho interessante que você considere. Muita gente por aí, muita gente que eu conheço, inclusive, faz a semana direitinho, come tudo que tem que comer, treina bonitinho durante a semana, mas chega no final de semana e faz o quê? Enche a cara. Ah, Bia, mas eu faço consumo moderado de álcool. Você sabe o que é um consumo moderado de álcool de acordo com a Organização Mundial da Saúde? 2 cervejas para homens e 1 cerveja para mulher. O equivalente, né? A 2 cervejas para homem e 1 cerveja para mulher. Isso é um consumo moderado. No caso seria por dia, mas o ideal é que você não beba todo dia, né? A gente não quer nenhuma criação de hábitos disfuncionais aqui nesse podcast. Eu não tô falando que você não deve sair com seus amigos, relaxar, se divertir, mas realmente você precisa fazer isso todo santo final de semana, encher a cara, passar mal e acordar no outro dia parecendo que alguém te atropelou? Cada grama de álcool tem 7 calorias. Para você ter uma noção de comparação, cada grama de gordura tem 9 calorias. Agora, cada grama de carboidrato ou proteína tem 4 calorias. As calorias do álcool estão mais próximas das calorias da gordura do que das calorias do carboidrato. Outra coisa, para você ter noção, demora em torno de 90 minutos para uma cervejinha ser inteiramente processada no seu organismo. E quanto maior o teor de álcool na sua bebida, mais lento esse processo fica. O seu corpo interpreta o álcool como um veneno. O álcool é um veneno para o seu metabolismo. Seu corpo quer tanto se livrar do álcool que ele prioriza o metabolismo do álcool e manda todo o resto para o estoque de gordura. Manda
tudo. Você comeu uma coxinha com frango catupiry, ao invés de você utilizar uma parte dessa energia para o seu metabolismo, não, você vai dar prioridade para o álcool e mandar a sua coxinha com frango catupiry para os estoques de gordura. Inclusive, se você foi para academia de manhã, fez seu treino bonitinha lá e foi encher a cara à noite, 73% da sua oxidação de gordura é inibida pelo álcool. Ou seja, 73% de todo o seu esforço que você fez na academia foi por água abaixo quando você tomou aquela cervejinha. O álcool também atrapalha o seu sono. Ah, Bia, como assim o álcool atrapalha o meu sono? Eu durmo que é uma beleza depois de uma taça de vinho. Sim, você fica mais sonolenta, isso é verdade. Porém, o álcool atrapalha que você passe por todas as fases do sono com qualidade. E quando você não passa por todas as fases do sono com qualidade, você acorda no outro dia parecendo que um caminhão te atropelou. Você acorda sem disposição, você acorda sonolenta, você acorda com aquela cabeça pesada, porque você bebeu uma taça de vinho. Aí o que acontece com o treino? Fica todo cagado também. Você também caga com a performance no seu treino depois que você bebe. E quando você faz um treino meia boca, como é que fica o seu estímulo para hipertrofia e perda de gordura? Meia boca. Aí você não emagrece, não sabe por quê. Pois é. O quarto hábito é: consuma álcool com moderação. Depois dos 30, eu não sei se você sabe, mas depois dos 30, cada ano que passa, a gente perde 1% de massa muscular, assim, naturalmente, porque Deus quis, e ganha 1% de gordura a cada ano que passa, principalmente se você não fizer musculação. E quanto mais massa muscular você perde, mais funcionalidade você perde. Aí começam a surgir as dores, né? Ah, eu tô com dor aqui, eu tô com dor ali, é dor na coluna, é dor no joelho, é dor no cotovelo, é dor em tudo. E quanto mais gordura você ganha, menos satisfação com a sua imagem você tem. Aí começa a virar uma bola de neve, né? Porque você fica depressiva, você olha no espelho, não gosta, começa a ficar com uma autoestima baixa. Aí faz o quê? Fica ansiosa, come para melhorar a ansiedade. Quanto mais gordura você vai acumulando, menor é a sua sensibilidade a um hormônio chamado leptina, que é o hormônio que te faz sentir saciada. Então, quanto mais gordura acumulada você tem, menos saciedade você sente depois que você come. Aí vai aumentando a inflamação corporal, aí a pele vai ficando uma porcaria e vai aumentando também o seu risco de desenvolver doenças cardiovasculares. Você tem que entender que o músculo é o órgão da longevidade. O músculo não é o órgão da blogueira. O músculo é o órgão que vai te permitir viver mais e melhor. Cuidar do seu músculo não é só uma questão de se olhar no espelho e se sentir bem, o que também é importante, mas é uma questão de envelhecer bem. É uma questão de chegar aos 30, 40, 50 anos se sentindo com 20. É menos uma pessoa para ficar ali na fila do postinho por doenças que poderiam ser evitadas, como diabetes, como obesidade. É menos um para dar trabalho para os filhos, porque quando você tem uma musculatura ativa e saudável, você é mais funcional durante o seu dia, mais independente. É menos um para dar despesa para o sistema de saúde, para o SUS. E, obviamente, você tem mais qualidade de vida. Você vai conseguir viver uma vida independente por mais tempo quando você cuida da porcaria da sua saúde. Hoje você não se importa com isso, porque hoje com seus 30 anos você consegue sair da cama sem nenhum problema. Mas eu tenho certeza que você já levantou do sofá gemendo porque não queria levantar. E eu sinto lhe informar, mas a tendência é que isso piore se você não cuidar do seu corpo. Você vai começar a ter mais dificuldade ainda para levantar da cama, você vai ter dificuldade de levantar da privada, você vai ter dificuldade de tomar um banho. Coisas que hoje são triviais para você, mas que lá na frente, daqui uns 20, 30 anos, você vai lembrar dessa conversa. Você vai botar a mão na consciência e vai pensar: putz, por que eu não comecei o meu projeto fitness lá em 2024? Então, o quinto hábito é: faça um treinamento resistido. Você não precisa fazer na academia. Você pode comprar um elásticozinho, fazer em casa. Não tem problema. Mas cuide dos seus musclinhos. O sexto hábito é muito interessante, porque você começa a aprender mais sobre o que você coloca para dentro. Eu criei esse costume e não me arrependo. Indico que você crie também, que é ler a tabela nutricional dos seus alimentos. Quando você lê a tabela nutricional dos seus alimentos, você acaba aprendendo não só quantas calorias aquele alimento tem, mas também o tamanho da porção. Às vezes, 5 amendoinzinhos que você compra lá, aquele amendoim temperado, tem mais de 100 calorias e você não sabe.
que é pequenininho, né? Você come lá à vontade, fala, essa é pequenininho, não tem caloria nenhuma, não. Tem, amor, tem. Dá uma olhada no pacotinho pra você ver. Você vai começar a perceber também a quantidade de açúcar adicionado que tem nas coisas. Principalmente as coisas salgadas, que você acha que não tem, mas quando você vai ler, você fala, oxe, como assim que meu miojo tem açúcar adicionado? Oxe! Por quê? Porque o açúcar é palatável e as pessoas adicionam açúcar mesmo onde não deveria para que a gente compre mais. Dá uma olhada também na quantidade de gordura, carboidrato e proteína que alimentos têm, porque às vezes você se surpreende. Por exemplo, normalmente, pelo menos aqui nos Estados Unidos, uma barrinha de proteína às vezes tem mais gordura do que proteína. Você fala, oxe, como assim? Por quê? Palatável, para aumentar o nosso paladar. Chocolate, muitas vezes, também tem mais gordura do que açúcar adicionado. Você fica, oxe, de onde veio isso? Pois é. Importante também você olhar a lista de ingredientes. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro ingrediente da lista de ingredientes é o que tem mais naquele alimento em questão. Então, você pega lá, por exemplo, uma barrinha de cereal, uma barrinha de chocolate, você vai olhar muitas vezes o primeiro ingrediente é açúcar. É o que tem mais naquele alimento ali por porção. E quando você estiver olhando essa lista de ingredientes, é interessante você olhar os nomes estranhos. Quanto mais nomes estranhos tiver, pior é. Quanto mais nomes estranhos, mais industrializado aquele alimento é. E o sétimo hábito é conviver com o tédio. Parece dolorido, né? Você ter que conviver com o tédio. Mas é isso aí. É importante. A intenção realmente é que você conviva com o desconforto um pouquinho. Com a vida hoje em dia, essa vida moderna, a gente esqueceu o que é ter desconforto. A gente consegue pesquisar uma coisa ali, ó, tá na palma da nossa mão. A gente consegue aprender um conceito ali lendo uma sentença no Google. A gente tem que aprender a conviver com desconforto para que a gente possa conseguir aproveitar o conforto quando você tiver. A dor, a sensação de dor e a sensação de prazer, elas ficam ali no mesmo local no cérebro. E elas funcionam como uma gangorra. Ou seja, o desconforto precisa existir para que você possa sentir prazer quando o conforto vier. Sentir tédio, sentir desconforto é essencial para uma boa saúde mental, porque senão você acaba caindo num precipício quando você sente desconforto. Funciona assim, quando a sua vida só é estímulo prazeroso o tempo inteiro, é comida prazerosa, é videozinho curto, é qualquer coisa que você quer saber, você joga no Google ali, você não tem que fazer uma pesquisa a fundo, você só lê a manchete, por exemplo, quando a sua vida não tem desconforto nenhum, mental, tá? Não tô falando de desconforto eu não tenho uma cama confortável, não, tô falando do mental nesse momento, esforço e desconforto mental. Quando você só tem coisas que te confortam, você acaba dessensibilizando o seu senso do que é prazer e do que é desconforto. Então, quando você dá um estímulo de prazer, você não sente tanto prazer mais assim. Quando você fica nas redes sociais por 30 minutos, você não sente mais tão prazer assim, você tem que ficar cada vez mais. Mas quando um desconforto vem, você acaba sentindo ele muito, muito mais. Por quê? Porque o seu cérebro se acostumou com o conforto. Você dessensibilizou os seus receptores daquele famoso neurotransmissor chamado dopamina. Então você precisa aprender a conviver mais com tédio, com desconforto, para que quando o conforto vier, você sinta ele como ele deve ser sentido. Inclusive, se você tem problema com as redes sociais, eu não me tiro fora dessa, eu também tenho. Eu instalei um aplicativo chamado ScreenZen, que tem me ajudado bastante a controlar o meu tempo das redes sociais. Sugiro que você faça o teste também, se você tiver problema com isso. Esse aplicativo, ele permite que você adicione um atrito antes de entrar nas redes sociais. Por exemplo, o meu, eu tenho liberado entrar nas redes sociais 10 vezes por dia, por 7 minutos cada. Mas antes de entrar nas redes sociais, antes dele desbloquear um Instagram para mim, por exemplo, eu tenho que fazer uma respiração profunda. Então, às vezes, quando eu tenho esse atrito ali, que eu tenho que parar, respirar, para então o negócio abrir para mim, eu paro. Eu não abro. Eu mudo de ideia e vou seguir a minha vida fazendo o que eu tinha que fazer. E respirar fundo é o atrito que eu escolhi, tá? Você tem outras opções lá, por exemplo, você pode resolver um problema de matemática antes de entrar no Instagram. Então tem me ajudado muito a controlar essas vezes que a gente entra nas redes sociais por tédio.
porque eu tô fazendo um trabalho difícil, não quero pensar ali, então vou fugir para as redes sociais. Tem me ajudado bastante nisso, recomendo. Screen Zen. O 8º hábito, pouca gente conhece o poder que isso tem. Mas é poderoso de um tanto que você não sabe. Esse hábito é principalmente importante pra galera que tá sempre indisposta durante o dia, tá sempre cansada durante o dia. Parece que nada resolve, parece que nem 2 litros de café vai resolver o problema. Que é acordar e ir dormir sempre nos mesmos horários. A gente tem um lugar no nosso cérebro, lá dentro do nosso hipotálamo, chamado núcleo supraquiasmático. E ele é o nosso relógio master, ele é o nosso... digamos que é o nosso relógio biológico master. E esse relógio, ele regula o nosso ciclo circadiano, que é o ciclo de 24 horas que o nosso corpo passa. Quando esse ciclo circadiano está regulado, você tem uma disposição que você não acredita. E como é que você regula o seu ciclo circadiano? Bom, se expondo à luz natural de manhã. Assim que você acorda, se exponha à luz natural. Eu não estou falando para você olhar para o sol, querida. Eu estou falando para você abrir a cortina, abrir as janelas e deixar o sol entrar. Ou fazer uma caminhada ali, ó, de manhãzinha, uns 10 minutos de caminhada, para que o seu olho seja exposto à luz natural. Não é a luz da sua casa, não é a luz da sua cozinha. Essa luz não tem o que a gente chama de lux, que são as unidades de medida da luz. O lux dessas luzes internas da nossa casa é bem baixinho quando comparado à luz natural, a luz que vem do sol, mesmo num dia nublado. Então, abre essas janelas aí, ó, deixa o solzinho entrar. Quando você se expõe à luz natural, você acaba regulando toda a cascata de hormônios, enzimas e tudo mais que acontece ali durante o seu ciclo circadiano. Você acaba regulando tudo isso quando você acorda, sempre no mesmo horário, se expõe à luz natural e vai dormir sempre nos mesmos horários para manter o seu ciclo circadiano funcionando ali, ó, que nem um reloginho. Quando o seu ciclo circadiano está regulado também, você acaba regulando seus comportamentos impulsivos, porque você dorme melhor. Você acaba precisando de menos café para funcionar e você aumenta a sua produtividade. 4º hábito é o meu maior problema hoje em dia. Esse é o que eu tenho mais dificuldade de colocar em prática, porque o resto que eu falei aqui hoje, eu já tenho, sabe, dominado de alguma forma. Agora, esse que eu vou falar agora, esse é o meu calcanhar de Aquiles. Esse é o que eu trato na terapia. Um estudo publicado por Harvard, extremamente famoso, acompanhou a vida de 700 homens por mais de 70 anos. Essa pesquisa, inclusive, ainda está acontecendo, mas eles já publicaram vários artigos, vários estudos vindos dos dados dessas pesquisas. Mas eles pegaram 700 homens e acompanharam eles durante a vida. E os pesquisadores queriam entender, basicamente, né, o que faz uma pessoa de sucesso e o que faz uma pessoa feliz. Quais são as coisas ali dentro daquela vida, aquelas atitudes, as escolhas dessas pessoas que acabam deixando elas mais felizes durante a vida e acabam levando a maior sucesso, digamos que financeiro, durante a vida. Falando de felicidade, você deve estar pensando aí, quem é mais feliz é quem é rico. Quem é mais feliz é quem tem fama, famoso que é mais feliz. Quem é mais feliz é quem tem mais qualidade de vida, mais saúde física, quem faz mais exercício. Se você é um canal fitness, é quem faz mais exercício, ela tá falando isso. Não. Errou. Não é. Eu não achei o estudo original, mas eu vou deixar o link aqui embaixo de onde eu ouvi falar desse estudo, que foi uma TED Talk aqui no YouTube. Vou deixar aqui embaixo o link para vocês, quem quiser assistir em inglês, mas é excelente. Sugiro que vocês assistam, se vocês conseguirem entender inglês. Bom, a primeira coisa da lista, a coisa que mais traz felicidade, uma vida feliz para as pessoas, não é dinheiro, não é fama, não é exercício físico. São bons relacionamentos. Mais que amigas. Friends. São bons amigos. Ter gente que você pode contar próximo a você. Ter pessoas que você confia e convive e se diverte junto com elas. Esse estudo demonstrou que as pessoas que são mais próximas às famílias e aos amigos tendem a ter uma saúde mental e física melhor. Elas tendem, inclusive, a viver mais. De acordo com esse estudo, a solidão é a pior coisa que você pode fazer para a sua longevidade. Então, o 9º hábito, e o que eu mais venho trabalhando,
é melhore as suas conexões familiares e de amizade. Eu falo que é o que eu mais tenho que trabalhar, porque eu trabalho demais e saio de menos. E me divirto de menos. E formo conexões com os meus amigos de menos. E eu preciso muito trabalhar isso. É uma coisa que eu converso muito com o meu terapeuta e sugiro muito que você não caia nessa emboscada que nem eu caí. E o 10º e último hábito que eu sugiro que você incorpore no novo ano é abraçar o processo. Tem uma frase muito interessante que eu escutei, não, né? Li no livro Hábitos Atômicos, que diz assim: você não sobe ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus sistemas. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que no final das contas conseguem criar o hábito de treinar e emagrecer são aquelas que conseguem seguir um sistema, um processo que se encaixa na vida delas. Elas encontraram uma logística na rotina que funciona para elas, para que elas consigam seguir aquele hábito dia após dia. Eu não estou dizendo que você não deva ter um objetivo, uma meta. É importante, ele te dá uma direção. Mas se você não cuidar dos seus sistemas, se você não se organizar e não souber o que você vai fazer todos os dias para que você alcance aquele objetivo, você não vai chegar lá. O que são esses sistemas, então? Não entendi, Bia. Bom, sistema é ter um horário para ir para academia, tem um dia separado na semana para fazer as suas marmitas, tem um dia certo para ir ao mercado, fazer as compras do mês. Por exemplo, eu vou para academia todos os dias às 7 horas da manhã, exceto aos finais de semana, mas anyway, nos dias de semana, cedinho eu tô lá, 7 horas, 7h30 no máximo. Eu faço as minhas compras do mercado todo sábado de manhã. Eu preparo as minhas marmitas todo domingo de manhã. Eu tenho um sistema. E só por conta desse sistema que eu consigo manter esse hábito na minha rotina. E você precisa abraçar esse processo para que ele dê certo. Você precisa abraçar as suas pequenas vitórias. Você precisa comemorar as suas pequenas vitórias. Por exemplo, poxa, esse domingo eu consegui cozinhar as minhas marmitas. Essa semana eu comi todas elas como eu deveria ter comido. Essa semana eu consegui ir 3 vezes na academia, como eu tinha prometido. São pequenas vitórias. Tente também visualizar outros progressos que vêm de uma rotina saudável, de uma vida mais saudável, como, por exemplo, uma melhor qualidade de sono, como, por exemplo, uma mais disposição no dia a dia, como, por exemplo, você está ficando mais forte naquele exercício da academia. Abrace o processo. Não fique bitolada com a meta. Abrace qualquer pequena vitória que você tiver. Quando você entende e acaba gostando do processo, e não fica aí bitolada no resultado, você acaba se dando ao luxo de não ter que esperar para ser feliz. Agora compartilhe esse vídeo lá com a sua amiga que sempre coloca nas metas de ano novo que agora vai ser fitness. Um beijo e até a próxima.